No momento em que os pesquisadores inseriram milhares de gravações em um modelo de IA, um padrão oculto, surgiu quase como uma linguagem. Os corvos sempre foram conhecidos por sua inteligência. Durante anos, os chamados dos corvos foram descartados como ruído-som de fundo em nossas cidades e parques. Então, os cientistas usaram IA para ouvir atentamente e tudo mudou. Os padrões eram claros, estruturados e focados em um assunto que não esperávamos nós mesmos. Não se trata de pássaros mais inteligentes ou truques bonitinhos, mas sim de memória, reconhecimento e algo que é compartilhado sem que percebamos. Uma descoberta específica dentro desta pesquisa fez com que os cientistas parassem para repensar quem está observando quem. A questão não é o que os corvos estão dizendo, mas por que isso importa agora? A comunicação dos corvos revela nomes e histórias. Quando os cientistas inseriram pela primeira vez milhares de horas de sons de corvos em um software de inteligência artificial, esperavam encontrar uma mistura de ruídos aleatórios chamados simples, indicando comida ou perigo. Em vez disso, a IA descobriu algo surpreendente. Esses sons eram estruturados quase como uma linguagem com gramática e sintaxe. Foram encontradas sequências específicas de vocalizações que se repetiam em padrões consistentes, o que sugeria algo muito mais profundo do que simples grasnidos sem sentido. Uma sequência em particular, apelidada de Sequência do Chapéu Vermelho, destacou-se por estar ligada a um único indivíduo. Em uma das gravações, um homem usando um chapéu vermelho caminhava por um parque. Um corvo emitiu um chamado distinto, que para o ouvido humano soava como um grasnido comum. Mas a análise detalhada de tom, frequência e duração feita pela IA identificou esse chamado como um identificador único, essencialmente um nome. Alguns dias depois, o mesmo homem percorreu o mesmo caminho e o mesmo corvo repetiu o mesmo chamado. Ainda mais notável aconteceu semanas depois, quando um corvo completamente diferente, nunca antes visto interagindo com o homem, usou o mesmo chamado, idêntico ao vê-lo. Isso significa que o nome dado ao homem se espalhou pela comunidade de corvos, passando de ave para ave. Essa descoberta desafia suposições antigas. Geralmente pensamos que os animais podem reconhecer indivíduos dentro de sua espécie, mas a ideia de que os corvos atribuem nomes próprios aos humanos e comunicam esses nomes coletivamente é revolucionária. Eles não estão apenas reagindo emocionalmente, estão compartilhando informações detalhadas e práticas. A IA demonstrou que o chamado do chapéu vermelho era reservado exclusivamente para aquele homem, sugerindo um nível de especificidade antes considerado impossível na comunicação entre pássaros. Os cientistas agora suspeitam que essas vocalizações funcionam como pacotes de dados transmitindo informações sociais complexas por todo o bando. Frequentemente presumimos que o comportamento vocal dos animais seja simples e imediato, alertas de perigo ou chamados por comida. Mas parece que os corvos estão criando perfis duradouros dos humanos que encontram. Muito além de simplesmente rotular uma ameaça ou recompensa, eles compilam dossiês detalhados sobre nós, compartilhados colaborativamente por milhares de aves em diferentes bairros. O que isso significa para nós? Para começar, muda completamente a forma como vemos a vida selvagem urbana. Essas aves não são observadoras passivas, são registradoras ativas envolvidas na narrativa social. As ramificações vão além da mera curiosidade. Se os corvos conseguem comunicar esse nível de informação sobre indivíduos, será que também poderiam explicar comportamentos, motivações ou histórias? A ideia é arrepiante. Quanto mais os pesquisadores investigavam, mais complexas essas histórias se tornavam. Os chamados não se restringiam ao momento em que aconteciam.
A IA encontrou sequências anteriores aos eventos, sugerindo que os corvos elaboram estratégias e se preparam em grupo. Isso significa que sua linguagem pode funcionar não apenas como um registro de fatos, mas também como um fórum para o planejamento de ações comunitárias com base nesses fatos. As implicações sociais vão muito além do simples reconhecimento, abrangendo organização e colaboração. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, os corvos parecem ter criado um sistema vasto e dinâmico para compartilhar conhecimento sobre os humanos e o meio ambiente. Este sistema não é estático. Ele evolui à medida que novas informações se tornam disponíveis e conforme os corvos atualizam coletivamente sua base de conhecimento. O mistério se aprofunda quando percebemos que essa comunicação detalhada diz respeito principalmente a nós. Os humanos são o foco central de suas histórias. Grande parte da comunicação entre eles também tem um forte impacto emocional, resultado de marcadores específicos detectados pela IA. Algumas ligações telefônicas são neutras, mas a maioria ainda são alertas negativos. Placas de advertência sobre pessoas agressivas com paus ou armas. O fato de os corvos terem um significado emocional para as pessoas implica que elas avaliam o risco, a intenção e possivelmente até a reputação. Sempre os olhamos com desprezo ou os consideramos pragas, mas agora é evidente que eles têm uma consciência constante de nossas ações. Pode-se dizer que isso ainda não está muito claro, mas de modo geral, a ampla observação que fazemos de nós sugere que a intimidade da nossa relação com os corvos é muito maior do que jamais imaginamos. Eles não apenas nos deram nomes, como também nos observam e nos avaliam, criando perfis que podem durar mais do que nós. A questão que se coloca não é mais se os corvos conseguem nos entender ou não, mas sim o que farão com esse entendimento. A capacidade dos corvos de identificar corretamente os humanos, bem como de compartilhar detalhes minuciosos sobre eles, estabelece a base para descrever sua inteligência em um contexto mais amplo. Isso levanta a questão de quais mecanismos cognitivos estão por trás dessa comunicação, os próprios caminhos neurais e capacidades mentais responsáveis por esses comportamentos notáveis. Partindo da complexidade da comunicação humana, devemos desvendar como o cérebro do corvo torna possível esse nível de inteligência social. Os corvos planejam e criam estratégias em contextos sociais. A linguagem do corvo vai além de rótulos e sinais emocionais. Ela revela planejamento e previsão, qualidades nunca antes totalmente atribuídas às aves. A IA detectou padrões vocais que ocorriam antes dos eventos. Quando digo que cientistas usaram IA para decodificar sons de corvos, isso indica que os corvos não apenas reagem ao perigo ou à oportunidade, mas também antecipam e elaboram estratégias dentro de suas comunidades. Essas conversas pré-evento parecem traçar planos, emitir avisos e preparar-se para futuros encontros. Imagine grupos de corvos reunidos silenciosamente em árvores, trocando sequências complexas de chamados que prevêem a aproximação de humanos ou predadores. Em vez de se dispersarem imediatamente, eles discutem e organizam respostas coordenadas. Esse tipo de planejamento exige memória, previsão e organização social, ferramentas geralmente reservadas a mamíferos muito maiores. Isso sugere que sua inteligência social opera em múltiplas escalas de tempo, com reação imediata e coordenação voltada para o futuro. Essas descobertas derrubam a crença tradicional de que os animais vivem apenas no momento presente. Em vez disso, os corvos parecem formar mapas mentais, não apenas de seu ambiente físico, mas também dos comportamentos e padrões daqueles ao seu redor, particularmente os humanos. Eles monitoram nossos hábitos e compartilham atualizações, de modo que o bando entende coletivamente quem representa uma ameaça e quem oferece segurança. É uma consciência coletiva que acelera a sobrevivência. É importante ressaltar que a IA
também revelou que os corvos incorporam informações emocionais em seus chamados categorizadas de maneiras complexas. Por exemplo, vocalizações distintas diferenciam um humano, segurando um graveto de um com comida, refletindo julgamentos sociais sutis. Essa discriminação refinada mostra que os corvos interpretam intenções, associando ações a possíveis resultados. Esses julgamentos ajudam a coordenar suas estratégias e ações em um espaço social compartilhado. O planejamento deles se estende até mesmo às regras sociais e à justiça. Pesquisadores observaram tribunais de corvos, onde aves que quebram as normas do bando são criticadas ou ostracizadas. Essa aplicação estruturada das regras sugere que os corvos mantêm a ordem social por meio da tomada de decisões coletivas, um comportamento intimamente ligado ao planejamento coordenado e à coesão do grupo. Tal governança exige sistemas de comunicação que suportem tanto conteúdo factual quanto avaliativo. Sua capacidade de previsão é uma característica de sua complexidade mental que lhes permite realizar tarefas como decifrar enigmas, criar e consertar ferramentas e também alterar seu curso de ação de acordo com o ambiente. Essa combinação de previsão tática e raciocínio lógico significa que a inteligência dos corvos é muito semelhante à dos primatas. Não se trata apenas de instinto, mas de ação deliberada com base na relação de causa e efeito. Assim, os corvos não estão apenas sobrevivendo por instinto, mas também demonstrando inteligência ao resolver problemas e até mesmo trabalhar em equipe. A linguagem que compartilham é o espaço para suas discussões, argumentos e coordenação, e o mundo em que isso acontece foi profundamente impactado pela presença humana. Este cenário coloca os humanos bem no meio da vida social dos corvos. Frequentemente somos o assunto quem inicia a discussão ou o antagonista de suas táticas. Mas como eles conseguem fazer tudo isso com cérebros tão pequenos quanto uma noz? A solução para esse mistério está na estrutura surpreendente e incrível de seus cérebros, que é o ápice de sua inteligência, bem como a capacidade de criar não apenas linguagem, mas também redes sociais. O cérebro que possuem é uma maravilha de eficiência compacta, composto por uma alta concentração de neurônios. A base neurofisiológica dessas habilidades também é o alicerce sobre o qual se constroem as capacidades de organização e comunicação dos corvos. O cérebro de um corvo não é apenas uma versão em miniatura do cérebro humano. Trata-se, na verdade, de um cérebro diferente, otimizado para a vida social e a resolução de problemas, além de ser capaz de competir com mamíferos maiores. Deixando de lado suas notáveis habilidades de planejamento estratégico, vamos explorar a estrutura cerebral única que impulsiona essa inteligência surpreendente. A inteligência escondida em um cérebro pequeno. Por décadas, os cientistas subestimaram as aves porque seus cérebros não se pareciam em nada com os cérebros dos mamíferos. Sem o córtex cerebral enrugado, a camada externa da qual os humanos dependem para pensar e planejar, as aves eram frequentemente descartadas como criaturas mais simples. Mas isso foi um grande erro. Os corvos possuem uma estrutura cerebral diferente chamada pálio, que, embora diferente do nosso córtex em formato, contém neurônios incrivelmente densos. Ao microscópio, o pálio revela uma estrutura de neurônios agrupados de forma compacta, permitindo um processamento complexo. De fato, em termos de número de neurônios em relação ao peso, o cérebro de um corvo rivaliza com o de um chimpanzé, apesar de ter apenas o tamanho de uma noz. Esse design compacto de supercomputador suporta habilidades cognitivas avançadas como linguagem, memória e raciocínio abstrato. Isso fundamenta sua capacidade de resolver quebra-cabeças complexos, criar ferramentas e compreender causa e efeito. Essa descoberta levou os cientistas a apelidarem os corvos de macacos emplumados, refletindo seus paralelos cognitivos com os primatas. Sua inteligência não é uma questão de tamanho,
mas de densidade neural e complexidade dos circuitos. Não é surpresa, portanto, que os corvos operem com alta lógica e adaptabilidade, em vez de simples instinto. Por exemplo, o corvo da Nova Caledônia exemplifica essa inteligência por meio do uso sofisticado de ferramentas. Diante de um cilindro transparente com uma recompensa alimentar, o astuto corvo sabe imediatamente a abordagem correta. O corvo não se limita a recolher gravetos. Ele cria ferramentas aparando folhas em padrões irregulares para capturar insetos. Se a ferramenta quebra ou é inadequada, o corvo improvisa com arame ou galhos, demonstrando compreensão de design e função. Esse tipo de engenharia não reflete o acaso, mas sim a resolução deliberada de problemas. Os corvos também passaram por rigorosos testes cognitivos que medem a compreensão da física e da relação de causa e efeito. Em um dos testes, um corvo se deparou com um tubo de água contendo uma guloseima flutuante inalcançável, sem elevar o nível da água. Diante de pedras pesadas, sus e isopor leve, a ave escolheu apenas as pedras e as deixou cair uma a uma. Isso demonstrou uma compreensão intuitiva de densidade e deslocamento, um princípio da física com o qual até crianças pequenas têm dificuldade. Seu raciocínio se estende também a ferramentas e máquinas. Em experimentos, os corvos aprenderam a empurrar alavancas escondidas, usando gravetos para ativar mecanismos que liberavam comida. Essa habilidade exige mapas mentais de processos invisíveis e a capacidade de antecipar as consequências das ações. Sua capacidade para tal pensamento abstrato é rara e notável entre os não-mamíferos. Todas essas proezas cognitivas fazem do cérebro do corvo uma maravilha da evolução adaptado à vida social e ao domínio do ambiente. Suas habilidades mentais se alinham perfeitamente com a linguagem complexa detectada pela IA, confirmando que sua comunicação não é ruído aleatório, mas sim interação significativa. Assim, quando ouvimos seus chamados, estamos ouvindo as vozes de criaturas que pensam, planejam e se comunicam com uma profundidade que rivaliza com a de muitos mamíferos. Seus cérebros abrigam um mundo de inteligência oculto por trás das penas, desafiando qualquer noção simplista do comportamento das aves. A conexão entre seu poder neural e estratégia social revela a profunda interligação entre sua linguagem e cognição, lançando as bases para entendermos o quão intrinsecamente nossas vidas se tornaram com as deles. A inteligência invisível dos corvos é o que lhes permite observar, lembrar e, talvez, até manipular os humanos ao seu redor, de maneiras que estamos apenas começando a compreender. O uso de ferramentas demonstra raciocínio lógico. Um dos sinais mais notáveis da inteligência dos corvos reside no uso sofisticado que fazem de ferramentas uma característica rara no reino animal. Ao contrário de muitas criaturas que simplesmente usam o que está prontamente disponível, os corvos criam ferramentas com propósito e planejamento. O corvo da Nova Caledônia, muitas vezes chamado de Einstein, do mundo das aves, vai além de simplesmente pegar gravetos. Fabricam ferramentas semelhantes a serras a partir de folhas de uma planta chamada Pandanus. Ao rasgar as bordas das folhas em padrões serrilhados precisos, esses corvos criam extratores de insetos eficazes, demonstrando não um comportamento acidental, mas sim uma engenharia deliberada. Essa fabricação de ferramentas não é apenas um padrão instintivo fixo. Os corvos são capazes de se adaptar e improvisar. Se a folha que preferem não estiver disponível, recorrem a alternativas como galhos ou arame, demonstrando flexibilidade tanto no planejamento quanto na execução. Eles também consertam ferramentas quebradas, compreendendo bem o funcionamento delas, a ponto de conseguirem manter ou redesenhar seus instrumentos conforme necessário. Esse nível de resolução de problemas aponta para um modelo mental
um projeto internalizado que eles visualizam antes de executá-lo em vez de tentativas e erros. Mas o uso de ferramentas é apenas parte de seu conjunto de ferramentas cognitivas. O famoso teste de deslocamento de água revela um raciocínio ainda mais surpreendente. Num experimento clássico inspirado na fábula de Esopo, um corvo se deparou com um tubo contendo uma guloseima flutuando fora de seu alcance. Perto dali, havia 2 pilhas de objetos pedras pesadas e isopor leve. Em vez de jogar qualquer coisa aleatoriamente, o corvo selecionou cuidadosamente e deixou cair apenas as pedras, elevando o nível da água para alcançar seu prêmio. Isso demonstra claramente uma compreensão de densidade e causa e efeito, conceitos que muitos animais não compreendem. O que é realmente impressionante é a rapidez com que os corvos resolvem esses quebra-cabeças. Tarefas que levariam 10 minutos para uma criança pequena resolver são frequentemente solucionadas pelos corvos em segundos. A capacidade dos corvos de compreender princípios físicos como o deslocamento desafia qualquer noção de que operam por simples instintos ou reflexos. Em vez disso, evidencia uma profunda compreensão lógica do ambiente e de sua mecânica. Os corvos também aplicam essa lógica às máquinas. Por exemplo, em uma série de testes, eles tinham que usar uma vareta para empurrar uma alavanca escondida dentro de uma caixa complexa para obter comida. Não era fácil. A alavanca era invisível. Então, os pássaros precisavam criar mentalmente um mapa dos mecanismos ocultos antes de agir. O sucesso dessas aves é um claro indicador de uma habilidade excepcional em simular mentalmente relações de causa e efeito e visualizar como os elementos de um sistema interagem. Esse tipo de pensamento é realmente muito sofisticado e raramente encontrado fora dos primatas. A capacidade de resolução de problemas dessas aves é tão notável que serve como uma confirmação do que a IA indiretamente afirmou sobre a linguagem delas. Os corvos são os sortudos que precisam usar um pensamento muito complexo para expressar planos detalhados, dar avisos ou transmitir mensagens sociais. Eles demonstram sua inteligência através do uso de ferramentas que, no entanto, é apenas uma manifestação de sua capacidade mental de estruturar sons na forma de comunicações articuladas. Assim, eles são pensadores e não meramente criaturas governadas por instintos. O que torna tudo isso assustador é a sua aplicação inteligente não apenas em relação a enigmas e ferramentas, mas principalmente em relação a nós. Os corvos veem os humanos como um enigma a ser resolvido, assim como uma ferramenta ou barreira em seu habitat. Eles observam nossas ações, intenções e até mesmo fazem julgamentos com base em nosso comportamento. A habilidade em manipular objetos pode se transformar em manipulação humana com o tempo. Frequentemente classificamos os corvos como incômodos ou azarados, mas suas habilidades de construção e lógica apontam para seres muito mais ardilosos do que imaginamos. Eles não apenas usam seus cérebros para fabricar ferramentas, mas também para criar ferramentas sociais, nomes, formas de brincar e redes muito semelhantes às nossas, porém, de maneira alarmante. A compreensão da mente dos corvos permite que eles nos distingam facilmente e guardem essa informação por anos, pois possuem uma memória que lhes permite monitorar o comportamento humano ainda mais de perto do que antes. A genialidade dos corvos na fabricação de ferramentas é impressionante, mas sua notável habilidade em reconhecer e memorizar rostos humanos torna sua inteligência ainda mais notável. Reconhecimento facial e memória duradoura. Os cientistas sabem há muito tempo que os corvos conseguem reconhecer rostos humanos, mas a dimensão e a persistência dessa memória são muito mais extremas do que se acreditava. Um estudo pioneiro realizado por John Marsloff, na Universidade de Washington, revelou a profundidade dessa capacidade. Usando uma máscara peculiar de homem das cavernas, Marsloff capturou e marcou corvos no campus para fins de pesquisa.
O que descobrimos de imediato foi que basicamente os corvos existem onde há pessoas. Mesmo em áreas remotas e selvagens, eles estão presentes onde há um acampamento ou algo parecido. Embora as aves não tenham sido feridas, reagiram imediatamente com intensa agressividade, gritando e atacando-o em mergulho sempre que ele aparecia. O que tornou as descobertas perturbadoras foi a rapidez com que essa reação se espalhou. Em poucos dias, corvos que nunca haviam sido capturados ou sequer presenciado o evento começaram a atacar a máscara do Homem das Cavernas também. O alerta se espalhou rapidamente pela comunidade de corvos. Mais impressionante ainda, 5 anos depois, muito tempo após a morte dos pássaros originais, novas gerações ainda reconheciam e visavam a mesma máscara. Isso demonstrou que os corvos compartilham descrições detalhadas de rostos humanos e preservam essas informações ao longo do tempo, criando uma memória social duradoura. Isso significa que a reputação de uma pessoa com os corvos pode ir muito além de um único local. Incomodar ou ameaçar um corvo em uma área pode fazer com que bandos próximos já saibam quem você é. Mudar de roupa ou de penteado não adianta. Os corvos reconhecem a estrutura facial, os padrões de movimento, a postura e gestos sutis. Seu reconhecimento é preciso persistente e amplamente compartilhado, mais parecido com dados do que com emoções. Os corvos também fazem julgamentos sutis. Análises de IA mostram que eles reagem de forma diferente aos humanos dependendo do contexto. Uma pessoa segurando comida provoca uma resposta diferente de uma pessoa segurando um pedaço de pau ou uma arma. Os corvos parecem interpretar intenções e não apenas objetos, ajustando seus chamados e comportamentos de acordo. Isso sugere uma sofisticada capacidade de ler a linguagem corporal humana e avaliar riscos em tempo real. Esses julgamentos têm consequências reais. Humanos que alimentam corvos regularmente costumam receber presentes em troca, como pequenos pedaços de vidro, miçangas ou moedas. Essa troca reflete uma forma de reciprocidade entre espécies, onde a confiança e a constância são recompensadas. As vocalizações dos corvos em direção a humanos amigáveis chegam a mudar de tom e timbre, sugerindo nuances emocionais nessas interações. Mas os corvos também guardam rancor. Se alguém fere um corvo ou perturba o bando, essa pessoa fica marcada. Os chamados de alarme espalham a ameaça por toda parte, e a lembrança não desaparece. Não existe um sistema de perdão, apenas uma categorização a longo prazo como amigo ou inimigo. Na prática, os humanos vivem sob o olhar atento de uma rede de vigilância descentralizada e alada. Os corvos observam o comportamento, memorizam-no e compartilham-no eficientemente por grandes áreas. O reconhecimento facial dessas aves não é apenas um truque inteligente. É a espinha dorsal de um sistema social complexo construído sobre memória, julgamento e comunicação. Essas habilidades influenciam diretamente a vida social dos corvos, sustentando sistemas de cooperação, punição e rituais. Funerais tribunais e trocas recíprocas revelam uma sociedade paralela que opera silenciosamente ao lado da nossa, uma sociedade que vem observando, lembrando e respondendo ao comportamento humano desde sempre. O uso de ferramentas e a memória que tem de nós demonstram inteligência prática. Seus costumes sociais revelam profundidade cultural. Em conjunto, esses elementos revelam todo o espectro da sofisticação dos corvos e sugerem o que poderá acontecer a seguir. Uma rede interconectada com dialetos e vocalizações virais. Os corvos não se comunicam isoladamente. Seus chamados viajam, mudam e se espalham por diversas regiões. E isso confirmou que os corvos estão constantemente nos monitorando, formando o que os pesquisadores descrevem como uma internet analógica de informações, usando inteligência artificial.
Cientistas mapearam milhares de vocalizações de corvos e descobriram dialetos regionais distintos. Um corvo em Nova York soa diferente de um em Londres, assim como as línguas humanas variam de acordo com a região. No entanto, alguns chamados especialmente alarmes urgentes ligados a perigos específicos ultrapassam fronteiras locais. Esses chamados se espalham como memes virais. Um alarme criado em um subúrbio de Chicago pode aparecer meses depois em St. Louis, usado por corvos que nunca encontraram o bando original. Isso mostra que avisos e sinais sociais saltam de grupo para grupo, cobrindo centenas de quilômetros. Não é necessária nenhuma infraestrutura, apenas observação, imitação e aprendizagem social. É uma rede sem fio natural que opera à vista de todos. Esse sistema permite que os corvos atualizem seu conhecimento coletivo em tempo real. Quando uma nova ameaça, como um drone ou uma armadilha desconhecida surge em uma área, a informação se espalha mais rápido do que o próprio perigo. Os corvos próximos aprendem a reagir sem nunca terem se deparado com a ameaça diretamente. Em vez de começarem do zero a cada geração, os corvos herdam uma crescente biblioteca de experiências compartilhadas, disseminadas por regiões inteiras. Esse nível de transmissão cultural é raro fora do grupo dos humanos. Frequentemente presumimos que o ensino à escrita e a linguagem formal sejam exclusivas nossas. No entanto, os corvos mantêm uma eficiente tradição oral que preserva e distribui informações cruciais para a sobrevivência ao longo do tempo e à distância. Sua rede acústica revela os corvos como criaturas profundamente sociais, inseridas em um vasto ecossistema de informações. Os bandos individuais não são grupos isolados, mas nós ativos em uma teia que abrange todo o continente. Avisos, rótulos e comportamentos aprendidos circulam continuamente, criando memória coletiva e cultura compartilhada. Isso desafia a forma como pensamos sobre a inteligência animal. Em vez de simples vocalizações localizadas, os corvos parecem manter um banco de dados vivo de conhecimento que molda o comportamento em larga escala. Sua comunicação torna tênue a linha divisória entre o pensamento individual e a inteligência coletiva. Então o padrão se quebra. Perto do final do estudo com IA, os pesquisadores perceberam que os chamados dos corvos repentinamente perdiam a estrutura. A gramática se dissolvia em ruído caótico e a IA não conseguia mais decodificar o significado. Essa mudança abrupta sugere algo perturbador. A possibilidade de que os corvos tenham alterado intencionalmente seus padrões vocais para evitar serem compreendidos, como se estivessem criptografando suas conversas ao perceberem que estavam sendo ouvidos. E esse silêncio repentino pode ser o sinal mais revelador de todos. Os dialetos dos corvos formam uma rede viral. Durante meses, a inteligência artificial analisou silenciosamente terabytes de sons de corvos. Os pesquisadores do laboratório expuseram as aves a algo interessante como comida ou o som de outros corvos. Decifrando gradualmente o que parecia ser um sistema estruturado, a IA identificou sintaxe repetitiva, padrões de alerta, hierarquias sociais e até mesmo sinais de fofoca. Parecia um avanço na compreensão da comunicação animal. Então, sem aviso prévio, o sistema entrou em colapso. As estruturas de chamadas familiares desapareceram, substituídas por um ruído caótico e indecifrável. A IA não conseguia mais traduzir o significado, apenas gravar o som. Essa não era uma mudança de dialeto normal. A mudança se espalhou rapidamente de bando para bando, atravessando territórios em semanas. Os cientistas ficaram perplexos. Uma teoria inquietante surgiu. Os corvos perceberam que estavam sendo observados. Notaram microfones escondidos nas árvores e câmeras camufladas na folhagem. Mais importante ainda, perceberam que os humanos estavam parados gravando em silêncio, em vez de reagir. Para os corvos, esse comportamento era anormal. Os observadores não eram neutros, eram intrusos.
Os pesquisadores têm uma teoria de que os pássaros podem ter misturado suas vocalizações de propósito, tornando sua comunicação criptografada. Embora a criptografia seja um conceito considerado exclusivo dos humanos, os corvos já estão demonstrando grande inteligência. Eles resolvem problemas complexos, distinguem rostos humanos por longos períodos, realizam funerais e compartilham experiências com os mais jovens. Alterar seus métodos de comunicação para proteger informações pode ser outra forma de sobrevivência. Caso essa teoria seja verdadeira, o ruído discreto poderia ser um disfarce, ocultando diálogos reais que ocorrem além da nossa capacidade de detecção ou decodificação. Os corvos não deixaram de se comunicar. Eles simplesmente tornaram isso privado. Essa é uma mudança significativa. Nós humanos não somos mais observadores invisíveis, estudando animais muito primitivos. Os indivíduos estão conscientes e estão mudando seu comportamento em resposta. Por muito tempo, os corvos foram considerados meros necrófagos. Agora, a IA revelou a existência de uma sociedade oculta que nos segue e nos conhece, e pode até estar nos revelando seus segredos. A questão não é mais o que os corvos estão dizendo, mas sim o que eles não querem que ouçamos. Descobrimos um mundo oculto, onde os corvos nomeiam humanos, trocam avisos e podem até mesmo embaralhar suas mensagens para nos manter afastados. Sua inteligência nos força a repensar os limites entre a mente humana e a animal. Se isso despertou sua curiosidade curta, inscreva-se para mais descobertas surpreendentes e assista ao próximo vídeo que será exibido na sua tela. O que você acha que os corvos estão aprontando agora? Deixe sua opinião nos comentários. Sistemas sociais, tribunais, funerais e comércio. Os corvos são mais do que apenas solucionadores de problemas inteligentes. Eles vivem em sociedades complexas governadas por regras e rituais que refletem as culturas humanas. Quando um corvo morre, o bando não se dispersa simplesmente. Em vez disso, reúne-se ao redor do corpo numa assembleia misteriosa e solene. Um corvo localiza o indivíduo caído e emite um chamado específico, sinalizando para os outros se reunirem. Segue-se um silêncio enquanto dezenas de corvos pousam nas proximidades não para atacar ou se alimentar de carniça, mas para observar. Cientistas antes acreditavam que esse comportamento era luto, mas análises recentes de inteligência artificial sugerem que algo mais prático está acontecendo. Os corvos estão realizando o que parece ser uma investigação de cena de crime. Através de sons de baixa frequência durante esses encontros, eles codificam informações sobre a causa da morte, seja ela causada por um predador, um acidente ou uma ameaça humana. Esse ritual serve tanto como um aviso quanto como uma forma de transmitir conhecimento crucial para a sobrevivência. A justiça entre os corvos não se limita a cerimônias fúnebres. Observadores documentaram tribunais de corvos onde os membros confrontam aves individuais que quebram normas sociais como roubar de corvos mais jovens ou trapacear dentro do grupo. Esses infratores enfrentam condenação coletiva. O bando os cerca gritando, bicando e às vezes até mesmo expulsando-os da comunidade. Esses comportamentos reforçam a ordem social por meio da pressão dos pares e da punição. Essa aplicação da ordem se estende também às interações com humanos. A análise da IA mostrou que os corvos distinguem chamados de alarme com base em ações humanas e objetos. Eles diferenciam entre uma pessoa carregando um pedaço de pau e uma arma, um caçador mirando em árvores e um caminhante passeando por uma trilha. Essa comunicação sutil reflete uma profunda compreensão dos níveis de ameaça e das intenções, ressaltando sua inteligência social. Sua habilidade em compreender a linguagem corporal e as intenções humanas é notável. Por exemplo, quando alguém se aproxima deles com uma vassoura para limpar os corvos, não ficam nervosos. Por outro lado, se alguém está prestes a lhes estender a vassoura, eles desaparecem antes que a ação aconteça.
Essa avaliação e ação surpreendentemente rápidas demonstram uma certa consciência social semelhante à de muitos mamíferos e também indicam que eles estão avaliando a situação continuamente, medindo o risco de serem amigos ou inimigos naquele momento. Além disso, mesmo quando os corvos estão desconfiados dos humanos, eles ainda participam de interações sociais, dando e recebendo. Aqueles que têm o hábito de alimentar os corvos diariamente geralmente recebem presentes como miçangas brilhantes, pedaços de vidro coloridos ou até mesmo moedas dos corvos. O motivo desses presentes vai além de uma simples oferta casual. É um sinal de uma economia interespecífica muito complexa, uma forma de troca onde comida equivale à lealdade. As vocalizações dos corvos ao redor desses humanos generosos são mais suaves, mais agudas e repletas de sons que lembram o amor. A interação entre morte e justiça e generosidade entre essas criaturas revela uma sociedade cultural e moralmente rica. Elas são regidas por leis sociais poderosas, ainda que por vezes invisíveis, que ditam seu comportamento e a manutenção de seus relacionamentos. Além disso, interagem constantemente não apenas entre si, mas também com os humanos ao seu redor. Esse nível de complexidade social nos leva a abandonar a ideia de que sejam meramente animais em busca de sobrevivência. Pelo contrário, eles constituem uma civilização paralela à nossa. Entre esses corvos, o registro de amizades e inimizades é meticulosamente preservado. São os seus julgamentos e decisões que, na maioria das vezes, envolvem seres humanos. A pesquisa conduzida por IPA informa que grande parte do tempo dos corvídeos é gasto discutindo a qual das três categorias, amigo neutro ou inimigo, cada indivíduo pertence. É como se estivessem constantemente realizando sessões judiciais no ar, com os veredictos sendo proferidos em voz alta e assim compartilhados por meio de suas redes. Embora sua sociedade governe o aqui, e agora suas vozes ecoam por vastas distâncias, revelando uma rede que vai muito além de pequenos grupos locais. Uma comunicação viral que atravessa continentes e redefine nossa percepção da inteligência animal.